Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui com novas informações para vocês, diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Trump já mira novos ministros para aplicar a lei Magnitsky. É isso mesmo, novas sanções serão aplicadas aos ministros após o julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso é muito importante para mim aqui na plataforma do YouTube. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O ponto aqui, além do que a Marina disse, que eu concordo totalmente, é o seguinte: nós não. E é isso que é preciso que se entenda a gravidade, porque não é só o Bolsonaro que está sendo condenado, é o bolsonarismo que está sendo condenado, são os réus do dia 8 que eram pessoas de direita, inconformadas com o estado de coisas do Brasil que está sendo condenado. Nós temos a condenação do direito dentro do país, todos nós estamos um pouco presos com essas prisões que chegarão, todos nós estamos um pouco condenados com essas condenações que virão, todos nós estamos menos livres com isso que tem acontecido no país, porque são as liberdades, de uma forma geral, que estão sendo manchadas e arranhadas para se condenar Bolsonaro e os bolsonaristas. O direito é que está sendo massacrado e desvirtuado e pervertido para que essas pessoas possam, esses juízes, é que a gente pode chamar de juízes aos ministros, não é? Eles possam condenar o Bolsonaro e o bolsonarismo e com isso impactar nas eleições do ano que vem. Então, o direito e as nossas liberdades estão sendo utilizadas de desculpa, de justificativa, de instrumento para uma vingança contra Bolsonaro e contra os bolsonaristas, e com isso perdemos todos, perdemos a sociedade de uma forma geral. E isso é muito grave, porque alguém pode dizer assim: mas eu não gosto do Bolsonaro, mas eu não estou nem aí para bolsonaristas, mas as nossas liberdades e o direito, isso impacta a todos nós. Daqui 2, 3, 5 anos, quando a gente olhar para a jurisprudência do STF e entender o que aconteceu nesse país, e isso passar a impactar as pessoas de uma forma geral, passar a impactar os julgamentos de primeira instância, julgamentos de segunda instância, enfim, todos nós seremos impactados por isso, aí a gente vai entender o estrago que a Suprema Corte do país fez dentro do Brasil. Lembrando que Barroso declarou bem recentemente: em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história, um julgamento... E o extremismo é do STF, né? O único extremismo que existe hoje dentro do país é o do STF e o dos ministros, né? E esses talvez um dia sejam empurrados de fato para a margem da história. Está sendo chamado de um novo perdeu mané, essa declaração aí de Barroso, algo muito similar com o que ele já disse, inclusive. E disse: nós derrotamos o bolsonarismo, disse: nós vamos afastar o extremismo, disse: nós vamos recivilizar o país. Essas 3 frases, aliás, do Barroso, são muito interessantes se analisar, porque, primeiro, eles derrotaram o bolsonarismo, ou seja, não se trata de direito, se trata de uma questão política. Depois vamos afastar o extremismo, ou seja, não basta mais o bolsonarismo, eles querem afastar tudo aquilo que eles consideram extremista. E por fim eles querem recivilizar você que nos ouve. Ou seja, a gente não tem uma corte, a gente tem aqui um feitor. Tirar Bolsonaro das eleições do ano que vem, assim como os aliados dele, os mais fortes especificamente, né, os possíveis sucessores. Enfim, queria passar um pouco para Paula Camacho também, trazendo o seguinte ponto: a Marina comentou sobre repercussão internacional, muitos países de olho no que acontece aqui no Brasil. Eu trago grandes jornais e agências pelo mundo estão dando destaque a esse julgamento de Bolsonaro aqui no Brasil. A Reuters destacou a atenção justamente do mundo após medida de Trump. O jornal francês Le Monde afirmou que o julgamento afastou ainda mais Trump e Lula. O jornal The New York Times publicou uma grande reportagem tratando sobre o julgamento, destacou que brasileiros veem em Trump uma esperança para ajudar Bolsonaro e questiona esse jornal, essa matéria do The New York Times, justamente a imparcialidade ou parcialidade de Moraes. O jornal argentino La Nación destaca a promessa feita no fim de semana pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que seu primeiro ato de governo seria dar indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente em 2026. Agora, Paulo, especificamente Donald Trump, Estados Unidos, sanções. Pessoas ligadas, próximas, interlocutores de Donald Trump
Dizem que o presidente dos Estados Unidos está de olho neste momento, nesse julgamento, nessa condução, nessa caça às bruxas aqui no Brasil, e já tem matérias de jornalistas dizendo que Trump prepara novas medidas contra o Brasil, que alvos agora seriam, a princípio, o Banco do Brasil e as importações da Rússia. Agora, alguns nomes de autoridades brasileiras que vêm ferindo a liberdade de expressão, os direitos humanos, estariam também na mira do presidente norte-americano, de Trump. Eu vi essas matérias no qual indicam que o presidente Trump estará de olho com os olhos aqui no julgamento, mas a gente tem que lembrar que o Trump ele tem os próprios problemas dele. Ele está diretamente ligado com a guerra da Ucrânia, ele está tendo problema judiciais lá nos Estados Unidos em relação às tarifas que ele está colocando, ele está tentando enfrentar isso também. Eu vi um comentário do nosso colega Constantino, e ele comentou exatamente esse caso, que apesar de ter muitas matérias da grande mídia mundial falando sobre o caso, isso não chega ao grande público, isso não é noticiado assim com tanta veemência. Provavelmente, quando tiver a condenação, isso vai ser explorado muito mais fortemente, mas no momento ainda não é. Em relação às tarifas, realmente possíveis sanções cheguem agora após o julgamento, inclusive em relação à compra de diesel da Rússia, compra de combustível da Rússia, principalmente no ano passado, que teve uma explosão de compra. Isso pode ser um motivo de punição aqui no Brasil. Então, a meu ver aqui, o principal direcionamento das possíveis punições que podem vir a acontecer no Brasil realmente é em relação às tarifas. Acredito que em relação à aplicação de Magnitsky, nos próximos ministros, em familiares que possam vir, acredito que será num segundo momento. De início, o que tudo indica são possíveis sanções agora. Juliana Moreira Leite, queremos saber também da sua parte, qual a sua expectativa com relação a possíveis novas sanções vindas dos Estados Unidos, o quanto isso pode colaborar para essa falta de respeito à Constituição aqui no Brasil, e também a importância do povo brasileiro ir às ruas agora, dia 7 de setembro, já temos essa data simbólica marcada para manifestações, inclusive da oposição e também do governo Lula, né? Sei que você estará em São Paulo, vai participar como costuma fazer, quais bandeiras devem ser levantadas, quais os pedidos, os gritos das ruas que desses sim os políticos, né, dizem os especialistas em política, têm medo. Anistia, né? O grito nas ruas tem que ser para a anistia, não só para o Bolsonaro, mas como para todos que estão presos, né? Porque tem muita gente, como eu disse antes, tem pelo menos 6 ou 8 mães de crianças pequenas que estão presas e que estão perdendo momentos seríssimos, né, da vida, do desenvolvimento dos filhos, né, delas. Isso é uma coisa que quebra o meu coração, né? Eu acho maravilhoso, eu espero que Trump bote a Magnitsky para todos, porque afeta, sim, né? Esses ministros estão sempre indo nos Estados Unidos participar de simpósios, né? A gente ficou sabendo que o Barroso tem um apartamento em Miami de 22 milhões de reais, né? Adoraria saber como é que ele conseguiu juntar isso num salário de 40 mil, mas eu sei que ele deve fazer outras coisas, deve ter, enfim, não estou aqui levantando nada. Mas a gente sabe também que tinha um evento que ia acontecer nos Estados Unidos e que aconteceu aqui no Rio, que o Alexandre de Moraes teve, porque ele não pode pisar lá. Então, assim, tomara que Trump bote Magnitsky em toda essa turma, sabe? E eu fico pensando o seguinte: se a história julgar de maneira correta esse momento que a gente está vivendo, ele vai ser visto como um exemplo de histeria institucional e abuso de poder, não é mesmo? De um enredo fabricado e o uso de medo, porque o que o STF vem fazendo é usar o medo como narrativa. É uma loucura, eles abriram um precedente perigoso e não importa se você é de esquerda, se você é Lula afetivo, se você pensa com a razão, porque uma coisa é sua ideologia, outra coisa é você pensar com a razão. Você deveria estar
tão assustado como nós da Oeste aqui estamos. Agora, dia 7 é um dia muito importante e todos nós temos que estar na rua para mandar um recado para essa cambada que o Brasil não compactua com essa farsa, porque esse julgamento é uma farsa. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo da Revista Oeste, deixando todos os créditos para eles aqui na plataforma do YouTube. Mais uma vez, eu peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.